Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 1º de abril de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Lúcifer engana, Cristo prevalece. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se no livro do Apocalipse, no capítulo 12, verso 4, que vai dizer assim: Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher, que estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo ela nascesse. Esse texto que menciona o desdobramento do grande conflito entre as forças do bem e do mal, e o próprio texto do capítulo 12 explica que esse dragão grande e vermelho representa ninguém menos do que o próprio Satanás. Esse texto, ele vai mostrar que esse dragão que conseguiu arrastar consigo 1/3 das estrelas de Deus, essa é claro que é uma figura de linguagem para o início da rebelião, quando ele enganou 1/3 dos anjos de Deus. Tente pensar nisso. Você pega um todo, divide em 3 partes iguais. Uma dessas 3 partes ficou leal a Satanás, baseado naquilo que ele havia mencionado, nas suas acusações contra Deus, contra o governo de Deus. 1/3 dos anjos de Deus achou que a proposta de governo de Satanás era melhor que a de Deus. 2/3 ficaram leais a Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus é o foco principal desse grande conflito? Porque foi contra ele que Lúcifer lançou as suas acusações. Quando olhamos para o grande conflito, percebemos que lá no começo, o livro Grande Conflito vai trabalhar essa mesma ideia, o ciúme surgiu no coração de Lúcifer por causa da segunda pessoa da Trindade Divina. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo dirigiam todo o processo de gestão do universo. Cada um deles com uma função definida. Entretanto, quando foi para se organizar os planos, os projetos para a própria criação do planeta Terra, Lúcifer olhou para aquilo e disse: eu merecia fazer parte desse trio, a Trindade Divina, mas ele era apenas um ser criado. Por mais que tivesse grande honra, por mais que tivesse sido tremendamente honrado por Deus, ele era um ser criado. Criação de um planeta, de seres, bem como de seres criados à imagem e semelhança de Deus, somente Deus poderia fazer parte desse processo, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele sentiu ciúme de Cristo Jesus. Ele queria assumir o lugar que pertencia a Cristo. Por isso a sua guerra não foi apenas contra o trono desse Deus triuno, mas o foco desse ódio de Satanás foi canalizado contra a segunda pessoa da Trindade Divina, o mesmo que depois da encarnação recebeu o nome de Cristo Jesus. Por isso, dentro do contexto do céu, todos os contatos que foram feitos por parte da Trindade Divina em relação a ele, foram feitos através de Cristo. Foi Cristo quem o chamou para poder conversar. Ellen White vai mencionar que por pelo menos duas ocasiões, Cristo o chamou, esclareceu suas dúvidas. Em todas elas ficou claro para ele as razões pelas quais ele não podia participar dos conselhos eternos da Trindade Divina, porque ele era um ser criado. A base sobre a qual o governo de Deus era estabelecido, o seu amor, bem como a sua lei, também foi explicado por que a lei de Deus existia, que era para fazer com que todos pudessem ser livres. Essa era a lei da liberdade. Ficou claro para ele, ele não tinha como voltar atrás. Ele não tinha como dizer, eu fui enganado. Não, mas houve um momento em que ele foi até as últimas consequências e resolveu lutar contra o Criador. Na Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo se sentam e chegam à conclusão de que já que o epicentro dessa mesma batalha era um ciúme contra Cristo, que Cristo deveria ser o representante da Trindade Divina, junto com os 2/3 dos anjos de Deus que haviam ficado leais, que deveria encabeçar essa mesma guerra, essa mesma batalha. Cristo Jesus e os seus anjos. Ele é representado aqui como Miguel, o grande príncipe. Miguel é um nome que ele utiliza, que Cristo utiliza
todas as vezes em que ele vai lutar em favor do trono celestial e em favor do seu povo. Miguel vai encabeçar essa batalha. Pastor, como é que foi essa batalha? Foi uma batalha física, uma batalha psicológica, uma batalha de ideias? Bem, o texto bíblico deixa claro que essa batalha foi tão física quanto não se achou mais lugar no céu para eles. Foi tão física a ponto de mencionar que houve 1/3 de anjos que lutaram junto com Satanás. Houve 2/3 dos anjos que lutaram junto com Cristo, contra Satanás. Essa batalha, acredito piamente e concordo com o pastor Mark Finley quando ele menciona que ela foi as duas coisas. Foi uma guerra psicológica, uma guerra que foi construída sobre uma base ideológica, ou seja, a veracidade e a necessidade da lei de Deus, ou não, mas ao mesmo tempo ela perderam, eles foram expulsos do céu, não havia mais lugar no céu para eles. Como é essa batalha? Não fazemos ideia. Realmente não fazemos ideia. Temos alguns lampejos a respeito disso. Ellen White, por exemplo, vai mencionar que no primeiro volume dos Testemunhos Seletos, ali por volta da página, a partir da página 90, mais ou menos, ela vai dizer que se o véu que separa o mundo visível do invisível fosse removido, ainda que por uma fração de segundos, e víssemos a guerra intensa que acontece entre as forças do bem e do mal, cairíamos ajoelhados e clamaríamos dia e noite por libertação. Portanto, essa é uma batalha terrível. Jamais aqui na Terra seremos capazes de poder entender em sua totalidade o que está envolvido nessa grande batalha. Mas uma coisa é fato: o Senhor Deus venceu. Junto com ele os anjos leais. Mas por causa daquilo que havia sido a acusação que ele havia feito contra Deus, dizendo que os mandamentos de Deus, que a lei de Deus era injusta e fazia com que os seres livres criados por Deus se tornassem escravos, o Senhor Deus agora olhou para o inimigo e disse: você tem liberdade para oferecer a tua plataforma de governo para os mundos que eu criei. Se algum deles aceitar, você vai ter um tempo específico para governar sobre ele. Então, o universo terá a oportunidade de observar a tua plataforma de governo e a minha. E então teremos a oportunidade de poder visualizar se a base de governo de Deus é justa ou não. Bom, nós teremos a oportunidade de visualizar durante o nosso estudo da lição dessa semana, principalmente no que diz respeito a essa guerra e a chegada dela aqui no planeta, que todos nós acabamos sendo envolvidos nessa mesma batalha. Amanhã, por exemplo, terça-feira, dia 2 de abril, o tema que estudaremos será O Planeta Terra se Envolve. Teremos a oportunidade de poder entender como foi que essa mega luta chegou até aqui. E como todos nós estamos envolvidos nessa batalha. Mas uma coisa é fato: quando olhamos para aquilo que foi o resultado da plataforma de governo do inimigo, nós percebemos que ela é tudo menos boa. É o maior fake news da história, de que viver alheio à lei de Deus traz mais felicidade. É isso que a gente vê hoje no nosso planeta? De forma alguma. Hoje, entretanto, somos chamados para nos posicionar no meio desse grande conflito. Ficaremos fiéis a Deus ou aceitaremos, mesmo que de forma parcial, aquilo que é a plataforma de governo do inimigo? O Senhor Jesus diz: quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. A pergunta que eu deixo para reflexão no final desse estudo é: hoje você pertence ao reino de Deus ou ao reino das trevas? Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra, porque através dela entendemos que um grande conflito de forma cósmica aconteceu no céu e os desdobramentos dele chegaram até nós. A base desse grande conflito, a utilização do livre-arbítrio de forma equivocada pelo ser humano, tem trazido ainda hoje muito sofrimento, dor e angústia. Ajuda-nos a viver com responsabilidade. Nos colocamos em tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém.
Eu estudo a lição? E você?